Bom dia, gente. Só para situar um pouquinho quem está vindo pela primeira vez, né? Esse é um seminário de escola, né? Que pela primeira vez eu me propus a oferecer. Deixa eu só organizar aqui isso, gente. Espera aí, que tá. Screen. É um seminário de escola que eu me propus a oferecer esse ano, tendo em vista uma necessidade que eu venho experimentando de articular, de algum modo, as questões clínicas, as questões relativas à intenção, que eu vinha trabalhando num seminário que ocorreu durante 13 anos de forma sequencial, né? Assim, uma questão que eu fui perseguindo ao longo desses anos e que foi levando a outros, abrindo outras questões com as pessoas que frequentavam também. Era um seminário muito voltado para uma questão que tem a ver com a intenção. Mas, de um certo modo, essa questão foi se encontrando com as questões que dizem respeito à extensão, que foram sendo cada vez mais convocadas, até pelo cenário político, né, que a gente vem inserido de um tempo para cá, e acabou, não diria nem foi assim, uma escolha minha do eu, né, assim, de escolher tratar desse tema, mas foi uma coisa que foi se impondo, na verdade, e, e acabou sendo necessário mesmo me colocar para tentar articular um pouco isso, porque essas questões vêm aparecendo de formas mais soltas, né? Então, a gente dividiu esse seminário em 5 encontros, 2, 3, 4, 5 encontros, onde nos 2 primeiros a gente trabalhou, no primeiro deles a gente trabalhou de uma forma mais teórica a questão do que é uma análise lacaniana, né? Articulando com questões clínicas. No segundo seminário, a gente teve essa oportunidade que foi muito boa para a gente de receber o Alberto Nguyen, que é o autor de um livro que me influenciou muito na escolha por fazer esse seminário e nas questões que eu fui pautando, trazendo para cá, que é um livro que chama Quando Só Restam as Palavras, né? Eu ouvi dizer que ele está sendo traduzido para o português, ele ainda não está disponível, mas você pode encontrar ele pela Amazon, acho que em espanhol, né? Espanhol e francês ele já tem. Mas é um livro muito interessante que articula essa questão do psicanalista na extensão a partir do que ele recolhe da intenção, especialmente a partir do passe, né? O Nguyen é alguém que teve na experiência do passe e fala a partir da experiência dele. Então, ele trouxe uma discussão muito importante para a gente, uma série de pontos que eu até retomei no nosso encontro passado, eu fiz um resumo, porque assim, ele pediu que não fosse disponibilizada a gravação, né? Então, eu fiz pelo menos uma síntese para deixar registrado um pouco dos pontos que ele trabalhou com a gente. E aí, no encontro anterior, a gente trabalhou a especificidade do discurso analítico frente às questões que são da nossa época, né? Eu ainda não fiz o upload dele para o YouTube, mas vou cuidar disso assim que eu puder. E hoje, o tema que eu... Subtema, né? O tema do seminário é uma análise lacaniana frente à subjetividade da sua época e ética, lógica e política, né? E o subtema de cada encontro eu fui recortando a partir de alguma coisa que eu achei que era importante trabalhar, algumas questões que eu achei que era importante trabalhar dentro desse escopo aí desse tema. Então, o tema de hoje eu chamei a topológica lacaniana e a clínica contemporânea. Eu coloquei a clínica, mas eu acabo articulando isso também com as questões que são da extensão, né? Porque o tema mesmo do seminário de uma forma mais ampla. Bom dia. Esse talvez seja o tema mais difícil para eu conseguir fazer essa articulação, porque assim, os outros encontros, eles foram meio que produto desse seminário que eu fui desenvolvendo ao longo desses anos, então eu já tinha muita coisa recolhida. Essa parte sobre a topologia, ela é mais recolhida de alguns cartéis em que eu tenho participado. Um deles que não foi até o fim, que era a clínica, não lembro agora o nome dele especificamente, mas era um cartel sobre topologia que não foi até o final. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Um cartel do pai ao nome, esse foi até o final, e um cartel que eu concluí recentemente, que foi topologia e final de análise,
né? Então, mais uma coisa é a gente trabalhar um tema como esse da topologia em cartel, onde a gente vai, né, caminhando devagarzinho com as questões, vai articulando com os colegas, pinça ali alguma coisa que é a sua própria questão que vai ser trabalhada. Inclusive, um produto desse cartel vai ser que eu vou apresentar na nossa jornada de cartéis, que vai ser no dia 20 de setembro, né? Eu vou apresentar esse produto lá. Então, essa parte dele eu não vou me deter aqui. Mas outra coisa é a gente tentar trazer isso numa fala de uma vez só, né? Assim, de uma sentada. Chegar aqui e entrar na topologia e passar por coisas que são um pouco árduas, pelo menos para mim foi. Eu acredito que para receber isso assim de uma vez só, talvez seja um pouco duro, né? Mas eu tentei articular assim da melhor maneira que eu pude. Para quem está entrando em contato pela primeira vez com a topologia, ou pelas primeiras vezes, né? Pega aí o que der e a gente vai ampliando as discussões, abrindo as questões, né? É preciso ter essa paciência, assim, não deixar que a angústia de não saber tome conta e que a paciência com querer saber seja maior, né? Para poder a gente avançar pelas questões da topologia, especialmente. Bom, então eu vou ler aqui, tomara que não sei se vai dar tempo de ler tudo que eu preparei, vamos ver como é que a gente consegue trabalhar hoje. Comecei assim, a psicanálise só se justifica e se sustenta por ser uma experiência clínica. Ela não é uma visão de mundo. Isso é uma coisa que a gente já vem trabalhando desde o primeiro encontro, né? De que a gente não pode ter a pretensão de que a psicanálise sirva para responder a todas as perguntas do mundo e que ela tenha a resposta para tudo. Mas a questão da qual eu queria partir hoje, nesse seminário, é qual é a referência dessa clínica? Em que se apoia a interpretação analítica a partir do que a gente, pensando no análise lacaniana, né? De onde é que o analista tira o apoio da sua interpretação? Se a psicanálise é eminentemente uma experiência clínica, qual é o suporte dessa experiência? Né? A gente sabe, por exemplo, que não é do eu do analista, né? As interpretações não podem ser segundo os próprios preconceitos. Lacan fala isso, né? Assim, que os preconceitos do analista são a contra-transferência. Então, não é o eu do analista que dá sustentação para a interpretação, né? Deixa eu pedir para mutar aqui os microfones. E em que ponto essa clínica está com relação às questões que são as da nossa época, né? O fato de eu me apoiar no Édipo, por exemplo, para uma interpretação, ou naquilo que eu vou trazer, que é o que a gente traz da topologia, tem consequências diferentes para a gente pensar as questões que são da nossa época, né? Então, é uma questão eminentemente clínica, mas que toca também na questão da extensão, né? E a minha tentativa é assim, trazer os argumentos para a gente pensar por que esse caminho e não outro. Com argumentos, não, porque essa questão das questões da nossa época, elas suscitam muito as paixões, né? Às vezes é difícil a gente conseguir se situar que não seja por um modo mais apaixonado e que acaba recaindo no eu, né? Nessa coisa dos preconceitos. Então, pela via dos argumentos, como é que a gente pode caminhar? Foi o que eu pensei trazer. Por exemplo, eu vou partir dessa, que é uma das coordenadas que, segundo o Sidi Ascofarré, em torno da qual há um certo acordo, que é a ideia do declínio da função paterna. Essa é uma ideia que aparece em vários autores e com leituras diferentes, algumas mais nostálgicas, algumas mais dispensando a referência à função paterna, né? Mas ele diz assim: a, a constatação quase sociológica do declínio da imago paterna, da autoridade social do pai, portanto, do patriarcado e de suas incidências no campo social. Todos concordam com isso, seja para lamentar ou para se alegrar com essa mudança real que se assemelha, em certos aspectos, a uma verdadeira mutação antropológica. Né? Então, dentro desse debate de que a função paterna estaria em declínio devido à conjuntura social que é da nossa época, tem pessoas que vão argumentar pela necessidade de restaurar essa função do pai no modelo patriarcal, né? E outras que vão dizer que isso é completamente dispensável, inclusive de que a psicanálise precisaria se reinventar abrindo mão dessas categorias
porque elas não funcionam mais para a nossa época, né? Então, vai ter correntes, pensamentos, e no meio disso, muitas outras formas de pensar, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Diante dessa constatação, uma das críticas que se faz à psicanálise na atualidade é de que ela seria um saber datado, já que se apoiaria no formato patriarcal da família burguesa e no mito do Édipo. Como sustentar uma interpretação apoiada no imaginário do pai, enquanto vivemos em uma sociedade em que essa figura aparece cada vez mais como carente? Eu acho que é essa pergunta que eu acho que essas formas de pensar a gente poderia resumir. De acordo com essa corrente, né, o Ascal Farré diz que a gente teria, então, declínio do pai igual a declínio da neurose, que é igual ao declínio da psicanálise, né? Então, a gente poderia pensar, estaríamos diante de uma sociedade estruturada em outros módulos que não seriam neuróticos, né? E, portanto, as ferramentas da psicanálise não alcançariam mais essa clínica. Bom, passando para aqui as minhas elaborações, né? Primeiro, é que, de fato, é preciso não conhecer absolutamente nada da clínica, especialmente da clínica com as histéricas, para sustentar uma hipótese como essa. O que recolhemos da clínica, no mais cotidiano da clínica, é que a histérica fabrica o mestre. E podemos até dizer que quanto mais carente esse suporte, mais ele se presta à investida histérica de inventar um mestre, né? Então, há autores que já dizem isso, que o declínio dessa imago paterna, né, não é um problema para a psicanálise. Pelo contrário, ela é a condição da possibilidade da psicanálise. Porque é exatamente nessa questão da da passagem para o pensamento moderno, com a ciência, com Descartes, que se pode furar de algum modo esse pai para que a psicanálise possa aparecer. Por isso que o Lacan vai dizer que sem Descartes não teria havido Freud, né? Assim, mas do ponto de vista clínico também isso, não há necessidade de que haja essa figura encarnada, burguesa, patriarcal, né? Para que essa função opere, né? E aí eu estou fazendo até uma certa sobreposição entre função paterna e a posição do mestre, porque na neurose isso acontece, né? Há uma suposição de saber a esse outro que localiza esse outro nesse lugar do mestre. Então, o fato do declínio desse lugar imaginário do pai não é uma ameaça à psicanálise, não significa que a neurose vai desaparecer, a gente constata isso cotidianamente na clínica, né? Porque é justamente porque há falha que todas essas mitologias que sustentam esse lugar desse pai como mestre aparecem. Inclusive os fundamentalismos que a gente vem vivendo hoje, né? Esse apelo a uma outra direita, por exemplo, é uma tentativa de fazer existir, pega uma coisa que não tem sustentação nenhuma, né? Que é o mais abjeto, o mais ridículo que se encontra dentro do Congresso, por exemplo, e faz dessa figura um outro poderoso, capaz de responder, que daria as respostas. Então, isso é próprio, inclusive, né, da estrutura, tentar dar consistência ali, exatamente onde o furo aparece, né? Então, se nós acompanharmos a contribuição de Lacan à psicanálise, sabemos que a carência do pai não é sócio-histórico-cultural, mas é estrutural, né? Diante do encontro com a experiência traumática, da emergência do gozo, diante do qual o sujeito se encontra no mais absoluto desamparo, o Lacan diz no texto Subversão do Sujeito, abre aspas, o outro é solicitado, que voe, a responder pelo valor desse tesouro, isto é, a responder certamente de seu lugar na cadeia inferior, se vocês lembrarem do gráfico, a cadeia inferior é a cadeia da demanda, mas nos significantes que constituem a cadeia superior, que é a cadeia que tem a ver com a pulsão e o gozo, se vocês lembram da estrutura do gráfico, né? Ou seja, em termos de pulsão. Então, o outro é convocado a responder em termos de demanda, porque a demanda é articulada em significantes, a gente está falando do andar de baixo do gráfico, que é onde passa a cadeia do significante. Mas o que se espera não é que esse outro atenda à demanda, é que esse outro atenda a alguma coisa que diga respeito à pulsão, né? Bia, posso comentar? Estou lembrando isso que você está dizendo, naquela finalzinho do seminário 11, quando eu disse ali ainda, nesse termo de que
o trabalho do análise é justamente o analista cair dessa função. Para ver como é que o sujeito vai viver a função. Para separar e idear e voltar à função. Voltar ao trabalho a partir do que você estaria onde devia estar, que é a função. Isso, e ver como é que ele. A pergunta no final é como é que alguém vive a função depois de terminar uma análise. Exatamente. Essa. É muito interessante essa passagem do mundo, né? Que é a virada dele, estou pensando. Sim. Depois eu falo mais. Eu acho que é essa questão que é o eixo dessa. O texto, eu traduzi recentemente um texto do Husserl que chama O Real da Escola. Eu compartilhei nos grupos que a gente tem do fórum, mas aqui não tem um grupo de WhatsApp, mas se alguém quiser passar uma listinha de contatos, eu posso enviar para vocês. Esse texto não está traduzido em português, eu fiz essa tradução, porque eu achei muito importante, porque é basicamente isso, Oswaldo, que ele vai centrar como o ponto nodal dessa interseção entre intenção e extensão. É o que o sujeito faz com isso. Porque na neurose o que há é essa convocação o tempo todo de alguém que vem ocupar esse lugar, né? Desresponsabilizando o sujeito. Então, estamos resumindo já o que é que eu vou seguir num fio. Mas é bom. Você vai trabalhar com isso, é? Legal. É possível. Mas é bom para a gente ir dizendo isso de várias maneiras, porque é uma lógica assim que às vezes parece fácil, aí quando a gente pensa que entendeu, saiu, escapa, né? A gente tem que ir voltando a ela. Bom, então o pedido é que o outro responda em termos de pulsão. Ocorre que, em termos de pulsão, tudo que se recebe nesse lugar destoa da satisfação buscada. Daí a experiência comum da falta de satisfação que o neurótico partilha. E aí o Lacan diz ainda a subversão do sujeito. A falta de que se trata é, com efeito, aquilo que formulamos. Não há outro do outro. É o ponto do S de abarrado, que ele articula também lá no gráfico. Eu não vou voltar a todas essas referências, mas é com isso que a gente tem que se haver. Né? É com o fato de que, diante do encontro com o enigma do desejo do outro, se a gente fosse situar em termos edipianos da mãe, né? O que é que esse outro quer de mim, porque eu me sinto dependendo né, desse outro, se espera que um outro venha responder pelo que é que responde pelo enigma desse desejo, né? E nesse ponto do trabalho do Lacan, a elaboração dele vai ser: não há outro do outro, não há esse outro que venha responder pelo enigma do que fica em aberto do outro, né? Porque o outro, em primeiro lugar, é o tesouro dos significantes, por isso que ele diz aqui, alguém que venha responder pelo valor desse tesouro. Então, seria o significante último que viria fechar todos os significantes do tesouro dos significantes. E o Lacan vai dizer, isso não existe, né? Mas isso também não resolve. Se deparar com isso, com essa inexistência, a gente se depara em vários momentos. Mas isso também não resolve porque a pulsão insiste. Ela continua. Uma outra coisa que ele diz lá no seminário 11 também é isso, é que a pulsão não conhece nem dia, nem noite, nem subida, nem descida. Ela não adianta argumentar com ela quer continuar se satisfazendo, né? E com isso ela inventa artifícios, sendo que o mais estranho desses artifícios é uma localização do gozo no outro. Né? Então, esse gozo que faltaria para completar, que eu não sinto, que eu não experimento, deve ser o outro que tem, né? E esse gozo do outro é gozar de mim, ainda tem isso, né? Porque na fantasia do sujeito, a, a Agnes me manda por WhatsApp para receber o texto, para eu não esquecer. Acho que você tem meu contato. Então, se a mim falta esse gozo, alguém tem e eu devo encontrar ele, né, sob a forma desse outro que goza de mim. Recentemente eu encontrei num serviço assim, público uns cardzinhos, não sei se era ou era de um coach ou era de uma igreja, também não faz muita diferença. E era dizendo assim: não perca as oportunidades, alguém está vivendo elas por você. Né? Então, assim, não só eu estou perdendo, como tem alguém que está gozando daquilo que eu deveria estar gozando e não estou. Né? Essa lógica diz desse gozo do outro. Né? Claro que isso aparece de forma diferente, dependendo da época e também da estrutura, né? Não é a mesma coisa, não é a mesma forma que isso aparece na neurose e na psicose, por exemplo, ou nas diferentes épocas históricas. Mas é preciso que entendamos que esse movimento não é específico de uma conjuntura socioeconômica específica. É um apelo da pulsão para que haja complemento. Ela vai encontrar formas de fazer isso no capitalismo, no comunismo, no feudalismo. Né? Não tem a ver com um modo específico de governo, mas
com essa insistência da pulsão em satisfazer algo que a linguagem corta, né? A linguagem mata. Então, esse excedente que fica a ser buscado, ele vai estar presente em qualquer forma de cultura. Por outro lado, sabemos com Lacan que o único em jogo na experiência é o significante. Então, por mais que na neurose se tente localizar esse mestre em algum lugar, Deus, Pai, né? Pátria, família e religião, né? Se tenta dar consistência a esse sob alguma dessas formas. Mas com Lacan, a gente sabe que só existe um único né? Quer dizer, eu digo um único existem vários uns, mas uma única forma de aparição desse né? Em jogo na experiência, que é o significante. É o significante ao se encarnar que promove essa perda de gozo que o sujeito vai correr atrás de buscar. Este, ao encarnar no corpo, dirige-se na busca por um complemento. Então, o S1 se encarna no corpo e busca um complemento que é o S2, né? E nisso promove uma perda real que retorna para o sujeito como mais de gozar. A gente tem aí a estrutura do discurso do mestre, né? Isso que se perde, né, do significante que encarna com a consequência do que se perde, que se tenta recuperar, é essa causa real do sujeito. Esse vacúolo de gozo que se constitui como um êxtimo, causando no sentido de dar vida, né? Como a gente diz assim, essa é a minha causa, né? Eu milito por essa causa, alguma coisa que me anima, né, ao ato. Isso tem a ver com esse vacúolo de gozo, como eu estou chamando, com isso que é extraído a partir da encarnação do significante. Mas o neurótico tende a imaginarizar o real. Então, começando a entrar aos pouquinhos aqui na topologia, porque essa vai ser uma chave de leitura que a gente encontra com Lacan que não tinha em Freud, que é separar o que é real, o que é imaginário e o que é simbólico, né? Então, tem algo em jogo do real, nessa extração desse gozo que causa o sujeito, mas o que é que o sujeito faz com isso na neurose? Ele imaginariza esse lugar, né? Criando todas as figuras que dão consistência a esse gozo que ele atribui ao outro, diante de quem ele se pergunta, o que é que esse outro quer de mim? Na histeria, é o S1 no lugar do mestre que encarna essa posição. Um outro que vai ser convocado a produzir um saber sobre ela, né? É com isso que a psicanálise lida, né? Embora a gente saiba que tem outras estruturas clínicas que a psicanálise trata, mas no campo da neurose, o Lacan vai dizer, é o discurso histérico que está em jogo, mesmo o obsessivo, ele precisa entrar no discurso histérico para entrar no dispositivo analítico, né? Então, é com isso que a psicanálise lida. É isso que está em jogo também nos muitos fenômenos contemporâneos com que nos deparamos, como na ascensão dos discursos totalitários, que a gente já falou. Lacan ainda se pergunta nesse mesmo texto, Subversão do Sujeito, abre aspas, mas esse traço do sem fé da verdade, né? Eu entendo assim, no tempo de hoje que a gente está vivendo, seria o tempo das fake news, né? Assim, o sem fé da verdade. Será mesmo, ou seja, não há um ponto último de garantia dessa verdade, não há esse mestre que vem dizer qual é a garantia da verdade. Será mesmo ele a última palavra que se presta para dar sua resposta à pergunta o que quer de mim o outro? Quando nós, analistas, somos seus porta-vozes, o analista é colocado nesse lugar desse IDA, né, que recobre aí. Então, eu entendo que ele está dizendo assim, os analistas vão ser chamados a ocupar esse lugar desse outro do outro pelo o sujeito que o coloca do lado do saber. A última resposta que ele tem para dar é dizer, não há outro do outro? Então, seria isso que embasaria a interpretação analítica? Bom, eu entendo que isso faz parte da interpretação analítica. É preciso, como o Oswaldo acabou de dizer, que o analista se descolhe desse lugar idealizado onde ele é colocado pelo analisante, não é trabalho de análise, né? Mas seria até aí que vai uma análise? É só encontrar com essa falta, né? Certamente não. Estou continuando a citação, ele mesmo responde. E isso na medida que justamente nosso ofício nada tem de doutrinal. Não temos que responder por nenhuma verdade última, especialmente nem pró nem contra religião alguma. Eu acho que ele está se referindo aqui a isso, uma religião do pai,
né? Então, o analista não tem que proferir uma verdade última, nem a favor de uma nostalgia do pai, temos que resgatar essa figura do pai, e nem também de dizer abaixo o pai, né? Acabou-se o pai. Não é essa a função do analista. E ele continua. Já é muito que aqui devamos situar no mito freudiano o pai morto. Mas um mito não se basta em não sustentar nenhum rito, e a psicanálise não é o rito do Édipo, observação a ser desenvolvida mais tarde. Ele não continua desenvolvendo isso, mas ele diz, nesse ponto, onde se encontra com esse ponto de inexistência desse outro do outro, a psicanálise situou aí o pai morto, ou seja, já é uma figura do pai já decaída, né? Porque esse pai está morto. Mas não é sobre como é que a psicanálise vai operar com isso, é a questão que ele está dizendo. Porque a psicanálise não é o rito do Édipo. Então, ele já está deixando claro que o que orienta, embora a gente escute o Édipo, dificilmente você vai receber alguém na clínica que não comece falando das suas primeiras experiências pulsionais, que é justamente a partir da relação com esses outros parentais. Então, esse blá 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 da família geralmente é o que chega na clínica, né? Se não chega logo de cara, aparece rápido. Mas ele está dizendo, não é com isso que o analista opera, porque a psicanálise não é o rito do Édipo, né? O pai em jogo na experiência é justamente o pai morto. A gente vai tentar ver um pouquinho o que é isso, o que é esse pai morto, né? É uma ideia que Lacan toma emprestado de Totem e Tabô, de Freud. Quem não conhece, sugiro a leitura. Onde, numa horda primitiva, dominada por um pai cruel e ciumento, não, uma horda primitiva é dominada por um pai primordial, cruel e ciumento, que monopoliza todas as mulheres e expulsa os filhos. Um dia, os filhos se rebelam, matam e devoram o pai. No entanto, após o ato, são tomados por sentimentos de culpa e remorso. E essa ambivalência, ódio e amor, os leva a internalizar a lei do pai. Não façamos como ele fez. O pai seria, então, a ideia desse gozo absoluto, mas que com seu assassinato fica proibido o incesto que o pai praticava e se estabelecem pela primeira vez a lei, base da cultura e da religião, né? Então, estou resumindo aqui em 4 linhas, um texto enorme do Freud do Totem e Tabô, mas estou tirando aqui a estrutura desse texto, que seria basicamente isso. Haveria, no princípio, esse pai gozador, que gozaria de todas as mulheres, que o Lacan já vai tomar isso como uma fórmula mítica, né? Porque no Seminário 7 ele diz assim, é impossível gozar de uma delas toda, imagine de todas elas, né? Então, isso é uma fantasia criada para se pensar. E aí, a outra frase que ele diz, que me marcou muito, foi daí, inclusive, que começou esse seminário que demorou esses anos todos, que ele diz assim: se o pai está morto, é que ele nunca esteve vivo, senão na mitologia do filho. Né? Então, tem algo da estrutura que convoca a existência desse pai para que ele possa ser morto, e aí a culpa se instaurar, e aí isso tem muitas consequências para pensar a clínica, né? E a futura. Então, para Lacan, esse mito não é um evento histórico, embora Freud tente localizar isso, né, historicamente, para Lacan é um mito. Um mito que tem a estrutura lógica necessária para fundar uma ordem simbólica. Né? O mito como alguma coisa, quando a gente diz mito na psicanálise, não estamos falando, logicamente, de uma mentira, né? Mas do modo como que se encontra para articular, de algum modo, aquilo que não pode ser todo dito por palavras. Né? É um modo de tentar articular isso. É a palavra como morte da coisa que está em jogo aí. Mas que também cria um gozo como perdido. Ou seja, houve uma época em que era possível gozar de todas as mulheres, e isso foi perdido porque a gente matou o pai. Né? Seria uma coisa assim. A eficácia do pai não é enquanto esse pai está vivo e operante, né, lá, e vociferando alguma coisa. É justamente quando começa justamente após a sua morte. É aí que ele começa a operar. Já que ele não é uma pessoa, mas ele torna-se função de interdição à lei, portanto. Assim, num primeiro momento, Lacan transforma o pai em nome do pai, o significante que permite a entrada na ordem da linguagem da cultura, do lado do simbólico, portanto. Né? Então, haveria aí esse significante como nome do pai,
que amarraria um ponto de articulação do lado da lei, fundando a entrada na lei e na cultura, né? No entanto, com a escrita do matema S de abarrado, que é não há outro do outro, né? Esse significante da falta no outro, o que ele localiza é o furo na estrutura. Não há outro do outro, porque não há tesouro do significante, onde esse outro vem a significar a si mesmo. Ele trabalha isso com o paradoxo dos catálogos, né? Não há o catálogo de todos os catálogos que tivesse ao mesmo tempo incluído nesse catálogo. Não há ponto de garantia da ordem simbólica, senão o próprio lugar da enunciação. O que vai garantir a ordenação dessa ordem simbólica tem a ver com o lugar de onde essa lei é enunciada e que remete, portanto, a esse lugar desse pai morto. Vamos tentar caminhar um pouco mais com isso aí. Na Bíblia, quando Moisés pergunta a Deus qual é seu nome, a resposta é: Eu sou o que sou. É o significante máximo, o nome de Deus que funda toda uma cadeia de significação. E aí eu encontrei um texto de um colega, eu até conheci ele na época que eu estive lá em Rennes, que chama Roger Merriam. Eu achei um texto muito interessante, porque ele apresentou isso de uma forma que eu não tinha pensado antes. Esse eu sou o que sou. Bom, mas quando Lacan retoma isso, né, do Deus, que ele vai dizer não é o Deus ágape, mas é o Deus do Velho Testamento, esse que diz eu sou o que sou, ele não está definindo Deus por um atributo, né? Aliás, Deus não está se definindo por um atributo, ele está dizendo eu sou o que sou, mas ele não diz eu sou amor, eu sou... O Deus do Novo Testamento é amor, né? Mas ele não, aqui ele não qualifica, né? Mas um puro ato de enunciação autorreferencial. Eu sou o que sou. Curiosamente, no momento em que começa a questionar esse lugar do nome do pai no seu ensino, Lacan é excomungado da IPA e esse seminário fica interrompido e ele diz que não vai mais, tem só uma aula desse seminário, né? É interessante, porque Lacan está questionando o nome do pai e é a base em que a IPA se sustenta, que é no nome de Freud, né? Então, quando ele começa a questionar isso, alguma coisa se torna insuportável ali e ele é expulso, né? Eu vou ler para vocês o que eu encontrei desse colega Roger Merriam, que é do campo lacaniano da França, que ele diz assim: no Seminário Interrompido, Os Nomes do Pai, de 1963, Lacan precisa a equação, dois pontos. O nome do Pai é Deus Pai, sabendo que esse Deus é o do Antigo Testamento e não aquele do Deus do amor, o ágape paulino e, portanto, cristão do Novo Testamento. 10 anos depois, em 1973, então, Lacan deu uma única aula desse seminário, disse que não ia mais continuá-lo, né? Passa ao seminário 11, onde ele vai interrogar justamente os fundamentos da psicanálise, e não toca mais nisso até que, em 1973, ele vai dar um seminário que chama Le Nom du Père. Seria... Alguém poderia pensar, ele está retomando lá o tema, né? Vai falar agora, então, do nome do pai. Só que em francês, primeiro, o título está no plural, com S no final, os nomes do pai. Então, aí já tem primeira heresia, vamos dizer assim, porque se o nome do pai é Deus, você falar de deuses, você já saiu aí de um monoteísmo, né? Vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, em francês, le nom du père é homófono, né? Assim, você escuta também, os não tolos erram, né? Então, o título é escrito le nom du père, não os nomes do pai, mas os não tolos erram. Então, ele já fez aí uma subversão também pela via da escrita. Isso vai ser uma coisa importante para a gente, né? Onde Lacan declina os diferentes nomes pelos quais Deus é designado. Daí o plural, os nomes do Pai, para deter-se no nome impronunciável de Deus. Esse eu sou o que sou. Ao traduzir, por exemplo, a fórmula hebraica, eu não sei falar hebraico, mas é Aie, é Shor, é Aie. Por aquele que sou, e não como Santo Agostinho, por eu sou aquele que sou. Aliás, eu sou o que sou, e não eu sou aquele que sou, né? Lacan substitui a questão quem, que pede um nome como resposta, pela questão o que coloca Deus no nível de um sem nome. A câmera deu uma aproximação em mim aqui, que eu não sei o que foi isso. Deu um zoom na minha cara. Que coloca Deus no nível de um sem nome, ou melhor, que indica que Deus não pode dizer seu nome a Moisés que lhe o pede.
né? Então, tem uma estrutura aí equivalente à do pai, não vês que eu estou queimando, né? Assim, me diga alguma coisa aqui que me salve e Deus dá essa resposta, eu sou o que sou. Lacan vai considerar que se trata de um buraco no nível do nome. Eu sou aquele que sou, isso não quer dizer nada. Isso tem a bênção romana. Observei que acreditava ser necessário ouvir, eu sou o que sou. Com efeito, isso tem, no mínimo, um valor de soco na cara. Você me pede meu nome e eu respondo, eu sou o que sou e vai te fuder. Eu achei interessante a forma como ele articulou, porque eu tinha ouvido esse eu sou o que sou como esse autorreferencial, mas o que ele está destacando aí é que tem também uma violência nisso. Não tem um predicativo, né? Que é justamente O que o que velaria ao daria local. consistência, né? Exatamente. Mas o que eu achei interessante que ele destaca aqui é essa estrutura que ele vai dizer de um ato de violência também. Eu achei isso interessante, né? Porque ele vai dizer, é a estrutura do significante mestre. É um significante que não significa nada além de si mesmo, mas que por isso mesmo entra como um ato de violência, colocando em jogo a questão que é da ordem do ser, nunca atingido pela ordem simbólica. Né? Então, essa resposta de Deus como uma resposta bem estúpida, assim, de e te vira aí, vai te lascar, vai te fuder. Né? Em francês, lá no texto, ele tá, va te faire foutre, né? Por isso, ele vai tomar no cu também, né? Uma coisa assim. Tá? Deus manda. Ali onde o Moisés espera o apoio, né? A sustentação, o que ele recebe é um vai tomar no cu. Né? Não está estambeira dele. Ficava danado com esse tipo. Com a resposta religiosa que ela respondia para o delírio dela, mas ela sacava que não tinha esse predicativo. Você esse Deus que é isso, não é nada. Mas, ao mesmo tempo, ela respondia no delírio dela, né? Pois é. Controlador. Então, rudemente elaborando aqui no sentido de que tem um real ali presentificado. Que ela acessa mais a céu aberto. Que ela acessa de um jeito, os filhos neurônicos acessam do outro. Às vezes com muita peleja para poder acessar, né? Porque precisa uma travessia bem grande da NASA para poder se dar conta desse lugar, né? Bom, Lacan diz no seminário 17, na página 120 do seminário 17, que o pai real, agente da castração, não é outra coisa que um efeito de linguagem e que não há um outro real. Né? Então, o pai real tem a ver com esse furo, como é que ele chama aqui? Um buraco no nível do nome. Né? Esse lugar para onde se apela por uma resposta e que o que se encontra aí é somente esse ato de violência. Né? E uma violência que é do significante, não é um outro violento que vai me espancar, que vai me. É o significante entrando. Né? Só isso. É isso o pai real, um efeito produzido pela linguagem, como impossível de ser simbolizado totalmente, o trauma, o gozo absoluto ameaçador, a falta da lei, a ausência de sentido, são todas formas com que a gente se depara na clínica com o surgimento disso. Chamar esse pai de pai morto já é uma ficção necessária. Né? Esse buraco sem nome, se dá a ele o nome de pai morto. Que aponta para o real que ela tenta encobrir. Se o pai está morto, diz Lacan no Seminário 7, é porque ele nunca foi pai, senão na mitologia do filho. No entanto, a função do pai morto, que é a lei, é bem sucedida justamente porque ela falha. Né? Então, essa discussão de que haveria um declínio do pai, isso não é o que faz o problema, porque é justamente porque há declínio que ele pode operar como lei. Porque essa entrada no significante nunca consegue apagar totalmente o traço do gozo que ela proíbe. A própria lei carrega em seu cerne a marca do gozo que foi proibido, que vai fazer com que Lacan chame de perversão. Né? A versão do pai, mas que também se escuta uma perversão, porque esse traço de gozo é sempre um traço perverso. Né? Relativo à perversão da pulsão, né? A insistência da pulsão. Gente, eu queria ajeitar isso aqui, porque essa câmera botou um zoom em mim, tá minha cara desse tamanho. Eu não sei. Não. Tá só eu assinando. Mas não tá ruim, não. Tá não? Tá bom. Vou ver cada fora do meu rosto. Não, não tá assim, não. Tá. Portanto, o pai morto, como significante fundamental, não apaga o real. Ele o cerca e o indica. Então, a gente tem uma coisa que já localiza esse gozo, né? Mas não apaga completamente o real, ele apenas localiza.
Ele é um ponto de falha na própria estrutura simbólica, um buraco que lembra o trauma real que originou a lei. Em outras palavras, a ordem simbólica, o mundo da linguagem e da lei, não é uma formação histórica, mas se funda sobre uma exclusão violenta correlativa à entrada na linguagem. O pai morto é a operação fundamental pela qual o sujeito humaniza o real insuportável, transformando-o em lei. Mas essa operação nunca é completa e o real desse ato fundador retorna como um furo no simbólico. Então, nós estamos já se aproximando aqui do que vai ser importante dessa função do furo. Né? O buraco no nome, isso que é cernido pelo simbólico, mas que não é totalmente preenchido. Está colocando em jogo aí a função do furo. O Édipo é a forma mítica na neurose, né? O Oswaldo falou agora há pouco aí da forma como isso aparece no delírio da Estamira, né? A céu aberto. Mas na neurose, o Édipo é a forma mítica de tentar localizar esse pai na estrutura. Né? Mas o analista, pelo menos aquele atravessado pela escola, que é o que a gente desenvolveu nos encontros anteriores desse seminário, o analista concernido por essa função do furo que a escola delimita, sabe que o Édipo não serve nem como estofo da interpretação, nem como orientação da análise. Né? Não serve porque o Édipo é uma significação. E adicionar camadas de significação só faz engordar o sintoma. A gente trabalhou isso também nos encontros anteriores. Não há saída fácil dessa questão. Né? Não há saída fácil porque não basta proclamar o pai está morto, a pulsão continua insistindo, o sujeito precisa inventar diante disso, se virar com isso de algum modo. Né? E não há questão fácil, porque a via da denúncia, do patriarcado, da opressão, só reforça esse outro do outro como mestre. Lacan diz isso em vários momentos, né, que bater de frente com esse outro, você só bate em algo que tem consistência. Né? Então, ao bater de frente com esse outro, você também dá consistência. E, por outro lado, essa via que anuncia o declínio, então, Deus está morto, o pai está morto, não tem mais pai, né? Não basta para que tudo seja permitido. Aliás, é justamente porque Deus está morto que nada mais é permitido. Lacan diz que é assim que a lei se coloca, né? Porque é a via da culpa que retorna para o sujeito. Então, é justamente porque Deus está morto que nada mais é permitido. É por onde se entra na via crucis da culpa, na qual o sujeito toma para si o pecado original e engendra a sustentação do gozo do outro pela via masoquista. Para encontrar uma saída possível, um ateu viável, o Lacan chama, é preciso, numa análise, encontrar onde está o furo na estrutura. Em cada caso, singularmente, onde é que se pode localizar esse furo daquilo que a linguagem cerniu e que não matou completamente do real, onde é que está isso em cada caso, né? Para escrever aí uma solução que permita a manutenção em aberto desse furo. Isso tem a ver com a especificidade do discurso analítico que a gente discutiu no encontro anterior, né? Porque o discurso analítico é o único que vai operar com essa necessidade de manter esse furo aberto. Os outros discursos eles vão encontrar formas de tamponar esse furo e que promove o retorno desse real por outras vias. Né? O discurso analítico vai sustentar esse furo aberto. Para que uma análise chegue ao fim, portanto, faz-se necessário, para além da leitura daquilo que se constituiu originalmente como resposta frente ao encontro com o traumático, o Édipo seria uma dessas respostas, né? Vai ser necessário ainda, então não basta constatar que não há outro do outro, mas é preciso a escrita de algo novo, algo que permita a um sujeito se orientar na existência de um modo diferente daquele que foi programado em sua neurose. E isso tem consequências políticas. Também foi o que a gente trabalhou no encontro passado, foi o que o Nguyen trabalhou com a gente quando esteve aqui. É essa a incidência política do discurso analítico. São as consequências que se extrai dessa escrita, desse modo diferente de operar com esse ponto do pai real, né, do pai morto, desse furo no nome. Como é que se opera com isso de um modo diferente? É isso que tem consequências políticas a partir da psicanálise. Para poder sair dessa encruzilhada, Lacan diz que é preciso amarrar as coisas de uma outra maneira. Ir além do nome do pai, mas com a condição de se saber servir dele.
ir além do nome do pai não é nem denunciar, nem dizer não vale mais de nada, tira isso daí e vamos fazer outra coisa, certo? Há, sim, uma certa desvalorização do gozo que é localizado nesse lugar a partir da análise. Mas isso é diferente, fazer isso a partir da análise, escavando esse lugar desse buraco, é completamente diferente de se dizer estamos numa outra época, os conceitos patriarcais não servem mais para a psicanálise, vamos jogar isso fora. Porque aí não há... Bom, quem é que vai assumir as consequências desse não há, em primeiro lugar? Ok, concordamos num ponto. Não é pela via do édito, da instituição desse pai patriarcal que a gente vai operar. Concordamos. Mas uma vez esvaziado esse furo, quem é que se responsabiliza pelo que comparece aí? O problema dessas saídas sociológicas, vamos dizer assim, é que elas não permitem ao sujeito a construção de outra coisa para operar nesse lugar. Isso é só um movimento de recalcamento. De recalcamento, de negação, né? E que a gente sabe que retorna, Sim. né? Então, na via, a gente conta muito isso, na via do discurso, somos contrários a isso, mas na via da prática, Sim. inclusive, no encontro passado, eu fui pegar os textos que eu tinha trabalhado, falei disso, né? Como 2 autores que eu tinha trabalhado, que eu tinha trazido, eu estava meio numa saia justa para citar o nome deles, que era justamente o Silvio Almeida e o Boaventura Santos. Então, e não, sem nenhum julgamento, porque acho que não se trata disso aqui, mas assim, como esse gozo está imiscuído aí de um jeito que, se não houver um tratamento dado a ele, essa saída só retorna o pior. É isso que eu queria colocar. Posso fazer um comentário? Sim. Porque está muito instigante as coisas. Sim, sim. Já que o pessoal que defende isso não apresenta um caso clínico em que isso se sustente, se está colocando, eu vou me arriscar aqui a fazer o contrário, mostrar sociologicamente, historicamente, como é que isso se manifesta. Esse aniquilamento do outro, assim, uma implosão ou uma explosão, só pode promover gozo e uma coisa desenfreada ali. Sim. Eu quero dizer que dessa ilustração disso aí, é só pegar a situação do Brasil, a gente tomar as instituições de direito como instâncias simbólicas, que de algum modo fazem uma contenção, distribuem gols, como diz o Lacan. Você tira de uma vez, destrói, sem fazer uma construção, sem permitir que se, mal comparando, se elabore coletivamente aí com a eleição, vai e vem, marcas históricas, se reescrevendo, o que vem é o horror. Nós estamos vivendo isso. Sim. E que o STF paga o preço agora disso. Isso foi feito à direita, mas se fizer à esquerda... Dá na mesma coisa, sim. A resposta que Stalin deu a tudo isso também, quer dizer, é uma coisa à esquerda, totalitária, mas à esquerda, dita à esquerda. Quer dizer assim, é que se não há uma conservação desse furo e uma construção a partir disso, a tendência são muito fragmentos do real. Sim. Uma conservação do furo e um esvaziamento do gozo que está em jogo aí, porque ao implodir o outro, o gozo da violência está do lado também de quem implode, né? E o problema não é haver violência, gente. O problema é que isso retorna sobre o sujeito, de algum modo, a repetição sintomática, né? Então, não é o problema, não é para o outro, o problema é para o próprio sujeito que está em jogo aí, né? Bom... Então, na análise, se faz um atravessamento pelo qual é possível subjetivar, de algum modo, o gozo presente nessa cena. Isso é diferente, então, essas saídas sociológicas, que eu estou chamando, elas implodem esse lugar, como o outro está colocando, mas o que fica retornando aí como gozo, qual é a resposta diante disso? Quem que se responsabiliza, como eu estou colocando, diante disso? Né? O trabalho da análise visa, então, no primeiro momento, não no primeiro momento, mas em alguma medida, subjetivar de algum modo o gozo presente nessa cena para amarrar esse real de outro modo, um modo que permita esvaziar a significação que a fantasia portava, né? Extraindo o singular que ela recobria, ao mesmo tempo que mantém aberto esse foro. Bom, para trabalhar isso é que eu entendo que o Lacan recorreu à topologia, né? Na proposição, ele diz assim, por que a gente deve se dedicar ao estudo da topologia numa escola? Ele diz, porque a topologia permite a gente passar do saber referencial para o saber textual.
né? Então, o saber referencial é esse que referencia um outro como suposto saber. Eu estou entendendo dessa maneira, né? Eu tenho que acreditar porque fulano disse, né? Como no discurso universitário, segundo Freud, blá, 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 blá. Não importa quem você coloca nesse lugar, não é porque você vai botar Freud ou Lacan que ele vai ser menos universitário. Se o discurso é apoiado nisso, se para fulano é assim, estamos dentro de um discurso que toma esse saber como um referente nesse outro. Se eu parto para um saber textual, entra em jogo aí essa articulação dos significantes de um modo que eu posso cernir o furo. É isso que está em jogo por lá. Porque as superfícies topológicas, elas têm como propriedade específica, né, se definir a partir do furo que elas portam, e não da sua forma imaginária, né? Se a gente pegar, por exemplo, para topologia, uma xícara e um donut são a mesma forma, porque eles têm um furo. E eu posso deformar, é chamada também de geometria da borracha, né? Porque eu posso deformar essa forma, né? Assim, esse imaginário, mas se aquele furo se mantém e ela não foi cortada, não foi alterada na sua estrutura, continua sendo a mesma forma. Todos um bordo fácil. Sim, é uma forma de colocar uma borda no vazio, e aí, dependendo de cada objeto, essa borda, né, se faz com um furo ou dois furos. Então, é buscando essa escrita que preserva o furo, que eu acho que o Lacan se interessa pela topologia, né? A partir das suas propriedades de localização, orientação, vetorialização, a gente pode ir cernindo, localizando aí esse furo. E por que que o que interessa? Bom, teve toda essa prévia que eu coloquei que já aponta para a gente a importância desse furo, mas principalmente porque, para a psicanálise, é exatamente um furo aquilo que vem articular as representações para cada sujeito, constituindo o mundo das significações. Eu acho que é no seminário, não botei aqui a referência, mas é no seminário 20 que ele diz isso. Que o que organiza para um sujeito o mundo das representações é justamente um furo. É porque senão, desculpa, é porque senão Sim. você tem uma identificação ipsis literis, né? Com uma coisa. Sim, mas não é, essa seria a resposta ética, vamos dizer assim. Mas tem também uma resposta clínica e estrutural para isso, que é o que tem a ver, eu entendo, com as zonas erógenas. A pulsão, tudo que nós estamos falando aqui, gente, tem a ver. Se nós vivêssemos segundo os instintos, a gente não precisava estar nada discutindo nada disso aqui, porque já tinha a resposta de como é que a gente é. O ato está orientado no instinto pelo comportamento. Ok. No ser falante, o que acontece é que não tem nada programado, não tem a resposta última de como é que é que eu faço, como para onde é que eu vou, como é que eu ajo, né? Diante disso, a gente fica procurando um outro que diga como é que faça a religião, o direito, né? A família. São formas de buscar alguém que diga. A psicanálise é quem vai colocar e vai dizer assim: essa orientação do que diga não é no outro que se busca, é no que. Então, assim, não é Deus está morto, então vamos gozar de tudo, está tudo permitido, e não é essa a saída da psicanálise. Há um limite, há não é todo gozo que convém a todo mundo, né? Há uma relação singular do sujeito com o gozo, mas não vai ser. Não é porque o outro me diz não goze disso, mas é porque na própria constituição da relação com o gozo para esse sujeito, há algo que se inscreve delimitando coordenadas. E o furo é que vai me permitir localizar essas coordenadas, né? Então, se eu tampono isso, eu fico perdido nas coordenadas. Quanto mais dedicado eu estou a apelar o outro por essa saída, em maior desconhecimento eu estou das minhas próprias coordenadas, mais alienado eu estou, né? Bom, como é que... Diga Paulo, né, o apóstolo, né, que é pelo mandamento que surge o pecado, porque eu digo não coma, que ele vai lá e come. Exatamente, eu trabalhei com essa referência do Lacan, a carta que ele diz, né? Porque me disseste, não cobiçareis, que toda cobiça foi despertada em mim, né? Então, aham. Mas como sair dessa lógica que é a da transgressão, Isso. né? Porque nessa lógica que tem um outro que me diz, aí não põe o dedo na tomada, eu vou querer bater o dedo na tomada exatamente porque ele me disse para não bater o dedo na tomada, né? E aí nisso o sujeito vai se dando mal, né? Então, como cernir esses furos na experiência singular de um sujeito? Acho que é por isso que o Lacan recorre à topologia como forma de escrita do real.
Alexandre. Eu estou dando uns pulinhos aqui porque eu escrevi muita coisa. Então, a meu ver, o que a teoria dos nós aporta de mais importante para Lacan, ou pelo menos é o que eu extraio de mais importante dessa teoria. Por que estudar topologia, né? Uma pergunta que fica aqui. Para mim, e para a formalização da clínica, é justamente a descoberta de que não existe apenas um modo de fazer essa amarração, expandindo essa clínica do nome do pai. Pelo caminho que segue a trilha do deslizamento significante, a gente viu, né? Le nom du père ressoa com os nomes do pai e com os não tolos erram. Lacan, pluralizando o nome do pai, faz uma transição do outro da tradição patriarcal para o outro como produto de uma operação lógica. Assim, a pluralização dos nomes do pai aponta para a mundanidade da castração. Não, mundanidade, né? Não é algo religioso, é algo demasiadamente humano, né? Efeito não da interdição de um grande outro, mas da própria estrutura da linguagem à qual estamos todos submetidos. Isso tem a ver com o que alivia a angústia no análise também. Porque o sujeito se angustia porque ele acha que só falta a ele, ao outro tem, né? O outro tem, e então esse outro goza de mim. Então, o manejo da transferência vai ter a ver com o esvaziamento disso, né? Depois de ter dado esse passo na dessacralização do nome do pai, na medida que o pluraliza, Lacan vai completar sua heresia, que em francês hérésie ressoa com RSI, né? Na lição de 11 de março de 75, ao afirmar, abre aspas, pois bem, os nomes do pai é isso, o simbólico, o imaginário e o real. Não há outro do outro, não há o um que viria a assegurar a existência da relação sexual. O que há é do um, cada elo do nó borromiano constituindo um, como suporte da experiência de cada um que vai contar como um, né? Então, o um é um efeito dessa inscrição da linguagem, e não o um do ser supremo, né? Então, você, eu, todos nós partilhamos, de algum modo, a amarração entre esses três registros. Esses três anéis do borromeano, que são equivalentes entre si, pois são constituídos de alguma coisa que repete nos três uma consistência, que Lacan atribuiu ao imaginário, um furo, que ele atribuiu ao simbólico, e uma existência, que é sustentada pelo real. Cada um desses registros tem uma consistência, um furo e uma existência. E ele vai dizer que o que singulariza esse nó para cada um é justamente o sintoma. Eu não vou desenvolver isso aqui, mas se os três são equivalentes, precisa ter alguma coisa que distinga o que é o nó para cada um. O que vai distinguir é exatamente a função do sintoma. No modo neurótico de fazer o nó, a amarração entre a significação do sintoma e a significação fálica se faz pela via da metáfora. Isso foi uma coisa que eu desenvolvi também ao longo desse seminário, que há uma aproximação entre pai e sintoma. Ao ponto do Lacan dizer depois que o pai é um sintoma, né? Porque é a via da metáfora, a metáfora paterna ou a metáfora sintomática que estão operando aí para fazer esse ponto de amarração, né? Segundo Scovitch, é isso, essa significação pela via fálica do sintoma, é isso que faz com que uma significação, isso faz com que a significação analisável do sintoma seja uma significação fálica, uma significação que visa a instauração do outro completo e sem barra. É isso a significação fálica, que tem a ver com a fantasia de cada um, né? É a tentativa de fazer existir, nem que seja ao preço de me bater, de me abusar, de me espancar, de me qualquer coisa, fazer existir esse outro sem barra. A resposta do inconsciente ao enigma do desejo do outro, diz Scovitch, é da ordem de um todo, e isso por intermédio do falo. É isso que se visa, né, dentro da... Como é que o sujeito se vira com essa exigência pulsional e a constatação da falta do outro? Ele dizendo, não aceito, tem que ter esse um que seja todo e ele dá consistência a esse outro pela via do fantasma. Essa é a via fantasmática, né? Mas há um valor do nome do pai, outro, se a gente extrai essa camada de significação colocada por cima desse nome, tem outro valor do nome do pai, que é o de criar o modelo da função que faz um limite à série. Então, a gente está tirando aí o nome do pai, da significação desse outro religioso, para um nome do pai matemático, vamos dizer assim, né? A escrita de uma função que faz limite a uma série. É ele que permite nomear, que o Lacan escreve com N apóstrofo H,
nomear que coloca um homem, né? Humanizar, vamos dizer assim, o desejo. Ou seja, permite escrever o modelo da função de nomeação a ser entendido como na matemática f de x. Trata da função significante enquanto ponto de amarração de alguma coisa de onde o sujeito continua. Então, o ponto de constituição do sujeito tem a ver com essa amarração que essa função, chamada nome do pai, vai fazer. Ela permite criar o cavo onde o X do enigma da resposta vai se inscrever. O furo, o cavo, o buraco, a gente está todo tempo apontando para isso, né? Esse elemento que retorna sempre ao mesmo lugar e que pode ser alçado à categoria de uma letra, que pode vir a funcionar como um saber na equação. Então, ali onde há esse gozo que retorna, que o sujeito experimenta isso como horror, que ele tenta jogar a batata quente para o outro, né? Se não é meu, é do outro, não quero saber disso. Se numa análise vai sendo possível, primeiro esvaziando isso, né? Porque às vezes é muito gozo que não dá mesmo para se aproximar. Mas ir esvaziando isso e delimitando as bordas disso e reconhecendo isso como algo meu, ali há algo de um saber que pode ser extraído nessa equação que o Lacan vai propor. Na análise, ele vai poder se esboçar, né, esse saber, na medida em que o analista se faz parceiro sintomático, chamando para si o lugar do objeto condensador de gozo. Esse gozo que está em jogo para cada um, ele vai comparecer na transferência. Né? Tudo que Freud trabalhou sobre a transferência como a questão da reação terapêutica negativa, né? Assim, os momentos da análise em que ameaça-se a uma ruptura, tudo tem a ver com essa condensação desse gozo do lado do analista. No entanto, o modo de resposta que o sujeito constituiu originalmente, nós já vimos, está feito de modo a ignorar a castração, né? E o do lado do analista, ele vai se posicionar na transferência de modo a permitir constatar o impossível dessa complementaridade que o sujeito busca. Se o sujeito, a estratégia do sujeito é tamponar para buscar fazer existir essa complementaridade, o manejo do lado do analista é descompletando, é saindo desse lugar de ideal, né? A análise implica necessariamente a desmontagem desse programa que aloja o outro no lugar de garantia, mas também não se pode terminar a análise desorientado na existência. Então, se era o outro que dava a garantia da existência, a análise precisa fazer outra coisa com isso, né? Então, para isso, para haver o final de análise em termos conclusivos, é preciso extrair esse mínimo de ancoragem. Eu acho interessante essa expressão, surge lá no seminário da identificação. Um mínimo de ancoragem do seu ser, o Lacan diz assim, cuja chave pode ser encontrada no próprio sintoma. Do lado do sujeito, a estratégia é a tentativa de preencher esse furo para não entrar em contato com a castração. Do lado do analista, vai ser descompletar esse furo, se ele foi colocado no lugar desse outro que vai completar esse furo, a estratégia vai ser se retirar desse lugar para deixar esse furo em aberto e também permitindo esse trabalho de extração desse mínimo de ancoragem a partir do próprio sintoma e não mais no recurso ao outro, né? Enquanto o sintoma original se inscreve selvagemmente, botei assim, a cortes de machadadas, né? Digamos que o discurso analítico vai permitir uma outra escrita, dessa vez com o corte do bisturi do desejo do analista, advertido do furo. Assim, é possível além do pai, pois ali onde o modelo da função f de x escreveu que todo gozo está submetido à função fálica, né? Todo gozo pode ser articulado a partir da significação fálica. A operação analítica vai poder permitir localizar que existe algo gozo que escapa à norma fálica e que retorna como se não todo gozo vai poder ser metabolizado, né, vamos dizer assim, pela via da função fálica. Ao mudar a escrita pela via daquilo que equivoca, Lacan chega a tocar um ponto do saber. Foi assim quando ele mudou o nome do pai, ele ouviu Le Nom du Père, né, os não tolos erram, mas também quando ele equivoca a escrita do sintoma com santoma, com TH. Essa mudançazinha na escrita que faz uma diferença. Essa mudançazinha na escrita que comparece aí na teoria é também o que vai se fazer no nível de cada análise,
mudando a valência atribuída à castração e o lugar atribuído ao gozo. Bom, o que isso tem a ver? Você quer falar? Diego. Assim, tá falando de do Santão, ele também poderia ter criado um outro nome, né? Mas só essa letrinha, é o estilo também do Lacan, já em botar só isso daí, já está dizendo que ele quer Exatamente. pela via da forma, pela via estética também ali. Ele está dando uma indicação de percurso, né, também para a gente, porque não adianta dizer, eu não gosto da palavra sintoma, vamos tirar ela, Ser outro né? que foi citado ali como objeto A, mas que é exatamente só isso que... Sim. Esse mínimo de ancoragem, né? Como ele diz. É exatamente isso, Renato. Porque podia dizer assim, sintoma, vem da medicina, abaixa a medicina, a psicanálise não é medicina, vamos tirar. Mas ele cria ali uma coisa Isso não operacionaliza nada, né? Então, assim, é passando por essa via que se faz um desviozinho aí e que isso vai servir de outra maneira. É isso que ele está buscando, né? Exatamente. Bom, o que isso tem a ver com o modo como a psicanálise responde diante da subjetividade da época, que é a nossa questão aqui, né? Bom, primeiro a gente já seguindo esse fio, a gente já viu que a questão da clínica contemporânea não aliás, da clínica não é o contemporâneo, não é o histórico social, mas é a estrutura. Que ela exige uma resposta que leve em consideração, sim, a subjetividade da época, tendo em vista que vai ser no espaço da extensão, na ronda com os outros discursos, que ela vai ter que apresentar suas provas. Então, também não adianta a psicanálise se fechar e dizer, eu sou diferente de tudo isso que está aí, quem quiser vem para cá, e fica fechado aqui. O Lacan diz que isso leva ao delírio, né? Fechado no consultório. É preciso que ela possa dizer também que isso muda da experiência do sujeito com o horror que ele está confrontado no social. Se não mudar nada disso, para que alguém vai investir no análise, né? Então, no texto da proposição de 67, Lacan indica, em conformidade, aí aqui eu vou entrar com a parte mais. Não bastasse tudo isso, né? Que já é difícil, uma parte da topologia que é a topologia do plano projetivo. Tá? Porque no finalzinho da proposição, onde o Lacan vai dizer que o ponto de articulação da psicanálise em intenção, ou seja, a clínica, com a psicanálise em extensão, ou seja, como é que ela comparece na relação com os outros discursos, ele está articulado como um furo também por algumas linhas de fuga que ele vai chamar, né? Aliás, alguns pontos de fuga que ele chama, as linhas de perspectiva. Ele diz que é no próprio horizonte da psicanálise em extensão que se ata o círculo interior que traçamos como iância da psicanálise em intenção. Então, eu estou entendendo assim, para bordejar esse furo da psicanálise em intenção, e é para isso que ele propõe a escola, para bordejar esse furo da psicanálise em intenção, é preciso que a borda seja dada no encontro com a extensão, entende? Então, ele parte aí do plano projetivo ou cross-cap, essa figura topológica da topologia de superfície que ele vai recorrer, que tem, eu vou tentar resumir, gente, assim, mas o cross-cap, ele parece intuitivamente com uma esfera, né? Então, o cross-cap permitiria a gente pensar que é uma superfície de um dentro e um fora. Então, vamos pensar assim, a constituição de cada um como uma bolinha, né? Que fecharia, o dentro sou eu, o fora é o outro, estamos aqui resolvido, né? Só que o cross-cap, o que ele mostra é que exatamente não é assim que a coisa funciona. O cross-cap ele é formado da junção de uma banda de Möbius, que eu acho que é mais conhecido, né? Assim, mais fácil da gente imaginarizar, porque a banda de Möbius se a gente fechasse assim, a gente teria um círculo, um touro, né? Se eu inflar isso aqui, eu teria um touro. Mas a banda de Möbius ela é constituída numa torção, com as duas pontinhas juntas, que faz com que, se eu passeio pelo lado de fora, eu termino no lado de dentro. Então, o dentro e o fora, eles não estão tão separadinhos assim. O cross-cap ele é formado de uma banda de Möbius com um disco costurado aqui. Tá? Eu não vou tentar. É impossível fazer ele com uma. 2D, né? Colocar ele numa matéria para fazer assim, né? Pelo um cálculo matemático que pode fazer ele. Mas a gente pode. Quando a gente imagina, a gente corre o risco de se perder, né? Mas a gente pode imaginar como isso, uma banda de Möbius costurada com um disco. Mas o Lacan também chama ele de plano projetivo. E o plano projetivo fica mais fácil da gente entender
é se a gente pega o plano cartesiano e insere nele um ponto que a gente chama de ponto do infinito, ou ponto do impossível. Fica bem mais fácil de entender isso quando a gente pensa na pintura, por exemplo. Se você pega a pintura bizantina, são aquelas pinturas chapadas, bidimensionais, não tem nenhuma profundidade, né? No Renascimento, com a descoberta desse plano projetivo, as linhas vão ser traçadas em perspectiva, todas apontando, todas as linhas confluindo para o mesmo ponto. A Santa Ceia tem essa configuração. Exatamente, o quadro que eu não pensei em trazer, porque assim, pelo tempo não daria para a gente trabalhar, mas se a gente pegar a Santa Ceia, Leonardo, a gente vai ver isso. O ponto para onde todas as linhas convergem é justamente o rosto de Cristo, Sim. né? Então, por que que essas linhas dão a gente a ilusão de profundidade? Porque o Lacan diz, o olho enxerga esférico. A nossa fantasia faz com que a gente tente esfericizar o mundo, ou seja, as metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, como diz o Fábio Jorge, né? A gente tenta fazer isso pela via do fantasma, né? Mas, na verdade, esse ponto que é colocado aí é um ponto no infinito, ou seja, é uma suposição lógica. Eu nunca vou chegar, se eu correr atrás do ponto do infinito, eu nunca vou chegar no ponto onde as paralelas se encontram realmente. É uma ilusão criada pelo olho, né? Mas, então, nessa topologia do plano projetivo que o Lacan diz que a gente encontra a ânsia que junta a psicanálise com a intenção. Ou psicanálise em intenção com a psicanálise em extensão. Essa estrutura só pode funcionar graças a um ponto que ele chama de ponto impróprio, que eu acho que tem a ver com esse ponto do infinito para a perspectiva, né? É esse ponto que vai funcionando ao mesmo tempo como ponto de fecho e ponto de virada, que permite ao sujeito compor uma experiência de dentro e fora em relação ao vazio do real. E aí entra no texto do Husserl que eu disse para vocês que eu trabalhei com ele, aí eu posso passar o texto para vocês lerem com calma, né? Mas ele afirma, o Husserl, que a psicanálise em extensão e a psicanálise em intenção estão articuladas nessa relação topológica e que é o objeto A que, existindo, ou seja, se trata aí de uma função de existência, mas não é existindo, porque senão a gente teria que predicar, que dar atributos, que dar consistência, mas ele está existindo ao mesmo tempo como o que é íntimo e o que está fora, né? Que funciona como um único ponto que, do nada, faz o universo, enquanto que suporta o seu impossível, que é o inconsciente no que ele tem de mais real. Tentar articular ainda isso. Ainda para o autor, há algo em jogo nesse ponto que concerne ao destino a ser dado ao pai real na operação analítica. Então, por isso que eu fiz toda essa articulação desse buraco no nome, desse pai morto, mas que é morto desde sempre, né? Desse furo que não é só vazio, né? Porque quando a gente fala assim, então o furo é vazio, não tem nada aí, então o pai joga fora, não importa. Seria essa via de dizer, descarta isso aí que não serve, vamos escrever outra coisa. Não é isso, porque é a função do zero que está em jogo aí. É alguma coisa que, ao mesmo tempo, é um vazio, mas é um vazio que conta na operação, né? É um vazio fundamental. Fundador também, a gente poderia dizer assim, né? Na sua fantasia, o neurótico acredita que vive no mundo esférico, ou seja, que tem consistência de uma significação de atributos, né? Cuja significação última só poderia residir no outro, porque escapa a ele. Se escapa a mim e essa garantia tem que existir, quem tem ela é o outro, né? Como a formiga que passeia sobre a banda, aquela da capa do Seminário da Angústia, ele não sabe que não há dentro e fora, né? Como na bolha da sua significação. Ele está fechado na sua bolha, hoje é bom que a gente sabe, né? Cada um nas suas bolhas também de Instagram, fecha uma significação, mas ele não sabe que não tem esse mundo fechado, que tem entre ele e o outro também está numa continuidade, né? A análise é o que permite percorrer essa bolha de ponta a ponta, ponto por ponto, de significante em significante, até se dar conta que, ao invés de sentido, o que há é um ponto de gozo que ordena as experiências do sujeito no mundo, objeto A, para onde todas as linhas de fogo. Então, lá na última ceia está o rosto de Cristo, né? Tá essa significação religiosa como ponto para onde as linhas convergem. Numa análise, o ponto para onde todas essas linhas convergem
né? Eu até brincava dizendo assim, a análise parece o PowerPoint do Dallagnol. Enfim, você pensa que vai perguntar para outra coisa e está lá de novo, mesmo, de novo, né? O sujeito fica supondo uma significação que escapa e não encontrei ainda o que isso quer dizer, a significar, mas aí ele vai falar, agora eu vou falar de uma coisa diferente, de uma coisa nova que me aconteceu. E blá, 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 Mesma coisa. Dallagnol, tá lá. É isso, essas linhas de fugas todas apontando para o mesmo lugar, para esse ponto sem significação, mas que condensa um gozo que orienta a experiência do sujeito, né? Nesse ponto, na experiência da escola, então a gente está pensando isso com relação ao sujeito na clínica, mas o Husserl puxa isso para a gente pensar isso, e o Lacan, que faz isso, né, na proposição, puxa isso para a gente pensar a experiência na escola. Lacan diz, nesse ponto, se pode localizar 3 pontos de fuga em perspectiva. Eu vou concluir já, viu, gente? É porque acho que esse ponto é importante. Notáveis por pertencerem, cada um deles, a um dos registros. São 3 pontos de fuga em perspectiva. Então, 3 linhas partindo do pega a Santa Ceia lá, tira o Cristo, bota o objeto A, e cada linha de perspectiva vai ser um ponto de fuga disso aqui. Cada um deles é equivalente ao simbólico, imaginário e real. Certo? Esses 3 pontos estão, ele diz, na colusão na heterotopia. Aí o Lacan não ajuda a gente, né? Porque eu não sabia o que diabo é colusão, nem o que é heterotopia. Mas, de uma forma bem resumida, pelo que eu fui pesquisar, heterotopia quer dizer que eles estão em planos diferentes. O sujeito pensa que eles estão no mesmo plano, mas eles compõem planos, ou seja, imaginário, simbólico e real, são dimensões, como ele chama, diferentes. E colusão é uma palavra que significa confusão, entendimento enganoso. Né? Então, essas 3 linhas que não estão no mesmo plano, elas se prestam a muita confusão. E aí ele diz, tudo que a gente pode fazer enquanto psicanalistas é extrair essas linhas da ficção. Extrair as linhas Da ficção. Do que está recobrindo elas, eu acho que como significação imaginária. extrair esse tipo de Aflição que o sujeito. Descamá-las aí, sei lá. De extrair a estrutura delas. O engodo é que justamente é uma harmonia, né? Vai tentar fazer harmonia, mas também vai levar para a segregação, que é como ele termina nessa história, né? Então, ele diz assim, no simbólico, essa linha de fuga, no perspectiva do simbólico, é o mito do Édipo, confundido com o pai da família burguesa. No imaginário, eu estou resumindo, tá, gente? Vai estar lá no finalzinho da proposição. No imaginário, é o grupo confundido com a psicologia das massas. O exército e a igreja, né? E no real... Isso continuizar, se a gente colocar o líder... Sim, o líder do clã, como a gente tem, né? Sim. E no real, é a segregação que está no horizonte de quando essa colusão acontece, no horizonte que a gente tem a segregação. Essas 3 faticidades, como ele chama, simbólica, imaginária e real, são faticidades do pai, o Husserl diz. São o pai simbólico no Édipo, o pai do clã no imaginário e o pai do gozo absoluto na segregação. Ele diz assim, essas 3 faticidades nos concernem como 3 versões do pai. Elas concernem a fenda que abre no humano a experiência do real. Então, se a gente tira elas da ficção, o que a gente tem é a fenda que nos olha conservando a nossa experiência no real. Vou pular aqui as coisas. Então, extrair essas linhas da ficção é tudo que podemos. No meu entendimento, o Lacan está se referindo aí a um compromisso ético que se coloca para o analista, que só pode ser alcançado na persistência de cada um com a sua própria análise, de levá-la até o ponto da extração dessa alteridade que o funda enquanto sujeito. No simbólico, ir além do pai e certificar-se dos efeitos da estrutura, o que permite não confundir mais o pai com a estrutura patriarcal da família burguesa, né, com o nome do pai. No plano imaginário, a faticidade imaginária do grupo, diz Husserl, unifica o pai ideal, ou seja, faz do pai morto o pai ideal.
E Lacan diz que ela condiciona os limites onde restará doravante o processo analítico. Se a escola não se estrutura a partir desse furo, que eu entendo que tem a ver com os dispositivos do cartel e do passe, que colocam em jogo aí esse saber sempre a ser reinventado e não que vem dizer como é que tem que ser, a experiência analítica vai restar dentro desses limites para sempre. Tem como ela se renovar a partir daí, né? E obscurece no princípio que é o de obter a psicanálise didática. Mas nada disso vai ser o mais importante na extração do real da estrutura de ficção, porque para Husserl trata-se de interrogar o que há do pai real e em que esse real produz o seu próprio desconhecimento. É uma expressão do Lacan sobre as associações de psicanálise. Ele diz que cada associação de psicanálise se funda sobre um real e que esse real produz o seu próprio desconhecimento, ou seja, o desconhecimento do real em jogo nessas. Ele diz a sua negação sistemática e o seu desconhecimento. Né? Então, ele diz assim, que a amarração dessas três linhas é o que permite fazer no fazer escola, impedir que a linha do real e do imaginário se fechem. Vou ler só essa citação aí para fechar. Pois se o pai real e pai imaginário permanecerem como são no fantasma neurótico, encadeados, como poderia haver desvalorização do gozo? O amálgama do pai imaginário e do pai real, em outras palavras, a imaginarização do pai real, é o que alimenta a imputação do gozo ao outro paterno, como sendo o castrador que goza da castração que inflige ao sujeito no fantasma. Enquanto que é só por seu dizer que não ao gozo de ser castrado que o pai real pode tomar sua verdadeira função. Ele propõe uma figura topológica no texto dele, que eu trouxe aqui para. E aí, se você deixa você. Que eu compartilhei, traduzido. Ele coloca aqui a linha de perspectiva do simbólico, né, que é a única que ele dá consistência, né? E ele diz que a linha do ponto de fuga do pai imaginário e do pai real precisam permanecer, não pode fazer isso. Porque se a gente fizesse isso, não sei se a gente teria um nó borromiano fechado. Então, o que ele propõe aqui é o que é manter o furo? Manter o furo é impedir que essas linhas entrem em continuidade, dando consistência imaginária ao que é da ordem do pai real. Mas então, quando está com o romano aí fechado, né? Se fechasse isso aí, dar uma consistência, é isso? A experiência da análise vai ter a ver com fazer um corte exatamente no ponto onde real e imaginário tenderiam a se colocar em continuidade. Real e imaginário. Não, que aí... Aqui eu tô com uma linha do imaginário, aqui é do real, certo? Tá, mas do jeito que você fechou azul, rosa com rosa aí, ficou um novo romano. Sim, mas aí teria toda outra operação, porque a operação da análise vai colocar em continuidade o sintoma com o simbólico, e do outro lado vai sobrar, quando você lembra daquele nó que encadeia... Falso furo. Isso. Então teria toda uma operação, não vai dar tempo de fazer aqui. Mas é só... O que eu não entendi é que tipo, tu tá falando que não é fechar o rosa e o azul, é fechar o rosa com o azul. Também. Colocando em continuidade, faria aquele... Também, Milena. Whitehead. Mas pelo que a gente está estudando lá no seminário 23, olha, se eu tenho o sinônimo romano fechadinho aqui, o que é que o Lacan diz lá naquela lição, inclusive, que eu trabalhei? Que causa... Que eles vão entrar em continuidade. Se não tem o sintoma para nomear exatamente o sintoma como a função do nome do pai para nomear, a tendência desses elos é entrar em continuidade e fazer o que eles chamam do nó da personalidade ou o nó da paranoia. E aqui, um dos termos é produzir, o sintoma vem, um herdeiro da pura diferença, né? Da pura diferença. E essa diferença aí que vai impedir a continuidade. Da decadência do pai, né? Então, a decadência do pai não é o fim da psicanálise, é o começo, né? E se a gente vai por essa via aqui, eles entram em continuidade, o que a gente tem é a significação total, na verdade, que é a paranoia. Paranoia é isso, é dar significação. Uma folha se mexe bem ali no vento e eu digo, são os ETs que estão querendo vir me buscar, né? Tudo vai ter uma significação. Então, quando o Husserl diz que essas linhas não vão se fechar,
Eu entendo. Primeiro que essas linhas a gente tem que ser pensadas ao infinito, né? Aqui, claro que eu estou usando um suporte que é finito, porque não teria como. Mas porque se ele for finito, o nosso desfaz, né? Mas se elas forem infinitas, né? E deixadas em aberto, não vai ter a significação que viria a consolidar, né? Esse ponto, esse lugar do gozo do outro. É isso que Lacan chama do verdadeiro furo na experiência final da análise, é poder esvaziar esse ponto onde se localiza o gozo do outro. É um ponto que eu vou trabalhar também no texto da jornada de Cartéis, de outra perspectiva, da perspectiva mais clínica. Mas que ainda assim o simbólico faz você estar marcação para que isso não exista. Sim, sim. Que eu acho que tem a ver, pensando agora com o que a Renata colocou, com esse pontinho de escrita diferente que vai permitir amarrar de outro modo, Sim. né? Que não é pela amarração, pela via do outro que vem responder, mas por alguma coisa da escrita. Uhum. Bom, Não sei gente, se faz. Podendo aqui pensar, né? fala mais alto para o pessoal. Porque esse mesmo nosso que você mostrou, que é aberto, nas lições de agora, que vai ter o seminário, ele fala do reviramento desse nó, Uhum. que é como se ele botasse em perspectiva, que existe, que o dentro e o fora, porque nessa lição aí, eu sei que eu conversei com a Fala mais Raíssa, alto. né? Mas aí eu fui olhar, mas o que ele faz, ele chega na reta infinita, que ele vai tentar mostrar que o Tomé e o Suri estão errados, que existiria dois nós borromeanos. Uhum. Aí ele vai dizer, eles vão, o Tomé e o Suri vão pela via exaustiva da entrelaçando, mudando as cores e as orientações, e chegam numa conclusão de que para ter dois nós borromeanos, todos tinham que estar coloridos e orientados. Uhum. Aí ele não usa esse raciocínio e, intuitivamente, digamos assim, chega com. Abre a hipótese de se as regras fossem Infinito. infinitas, né? E aí ele vê que basta orientar um, né, e distinguir duas cores para que possa ter no plano dois nós. Então, o que ele faz é simbólico, porque ele, a direção Uhum. do nó, a orientação, um processo simbólico. Vocês podem Sim. ver que a discussão está bem adiantada, porque tem a ver com o seminário 23 que a gente está estudando, né? Então, é pelo simbólico que você consegue fazer, desenrijecer, que aí vai falar da esfera aniquilar, e tudo isso é para mostrar que o pensamento é imaginarizado e é rígido. Então, que tem que comparecer algo do simbólico para o real operar a desenrigidez E do do simbólico, pensamento. quando a gente diz do simbólico, do saber textual, né? Exato. Do que é Da escrita, extraído do de cada análise, o que se escreve de cada análise, né? É a coisa de desenrijecer a imaginarização. Isso. É isso que apresenta. É uma discussão que dá pano para as mangas aí para muita coisa, né? A gente poderia puxar. Mas o que eu tentei trazer hoje é assim, em que a gente pode sustentar uma experiência analítica que compareça diante das questões que são da nossa época, sustentando uma resposta que seja específica da psicanálise. É isso que esse seminário eu tenho tentado trazer, né, ao longo desses encontros. E assim, muitas coisas ainda estão como questão para mim também, que a gente vai ter que desenvolver ainda, né? Não sei se alguém quer também. Ele usa assim, só o que eu vi aqui nessa lição, acho que a Raíssa vai falar bastante disso, né? Ele usa mais ou menos uma metáfora que eu achei muito boa, que é como. Ele fala lá do texto, mas eu, no meu repertório, pensei no filme de terror, né? Que a pessoa faz aquele círculo ao redor para não entrar malignidade. Ele fala do círculo de De Popílio, Popílio, né? Aí o círculo seria fazer o círculo, o círculo contempla o imaginário, ou seja, a pessoa está presa, mas o processo é simbólico, e a quebra do círculo, que é só uma inscrição simbólica, mas que a pessoa fica presa por uma questão imaginária, seria a incidência do real, Uhum. que é o que desenrijece, né? Uhum. Ele fala Permite o elefantinho que cresceu amarrado pela corrente no pé saber que ele não precisa ficar preso, né? Sim. Você ia falar, Osório? Só um comentário também. Primeiro, para dizer que seu trabalho é muito pertinente e rico, e, como você falou ao final, tudo converge. Perspectiva para esse ponto aí do não há, né? Uhum. E, enfim, fiz várias articulações que não convém agora no momento ser mais sucinto, mas eu fiquei pensando nisso que você traz pela perspectiva do trauma, que eu acho que uma discussão que já circulou por aqui também
mas que certo apaixonamento contemporâneo esquece, assim, que aí eu digo para uma colega Soler, tem algo na teoria que a teoria constata ou constrói, que é a história, por isso que não tem saída. Esse a histórico, a colega Soler fala no sentido da discussão e tudo, mas esse a histórico diz respeito A estrutura. a justamente esse encontro de lá a língua com o corpo, a esse traumático da entrada na linguagem. Sim. E que ele vai estar, e você tem a dimensão particular desse trauma, que é como é cada um vai entrar nisso, vai responder isso. Isso seria, vamos dizer assim, mais histórico, que varia também com a cultura, uma Sim. coisa ou outra. E que a gente escuta na clínica, né? A gente escuta esse particular na clínica, mas... E ainda que varie com a cultura, vai ter sempre a constância desse singular, de como é que isso, que a clínica consegue extrair. Mas Exatamente. que obedece a essa lógica. Então, assim, a colusão que você falou no final, eu fico pensando, é essa confusão de atacar a psicanálise em uma dimensão meramente imaginária e que eu estou chamando de histórica aqui, que é essa coisa o esvaziamento do pai, essa coisa toda, que pode ser que tem uma época que volte também, o que foi do século XIX, parecido. Isso, mas Na definição própria de colusão, os alunos são até assim, acordo enganoso acordo para enganar o juiz. É a definição da palavra colusão. Então, é como se tenta subverter, mas é mantendo o juiz, né? O juiz está lá, ainda na colusão, não foi dispensado, né? Não foi... Então, isso tem muitos desdobramentos éticos, como você colocou, e o Lacan vai passeando por isso e avançando de cada época. Estou lembrando uma lição do Bernardo 19, que ele diz que ele está começando a trabalhar com o Cantor, ele diz assim, como é que um filósofo da dimensão do Leibniz cai nisso. Ele diz assim, o Leibniz vai com essa coisa do 1, aí diz assim, não, agora eu já sei, 1 mais 1 igual a 2, aí ele parte daí. Só que se ele ficar nisso, 1 mais 1 igual a 2, ele está no campo da igualdade, da identidade, e não Da está harmonia, né? respondendo o que é o 1, que é para onde o Leibniz vai abrir. Aí ele diz assim, isso aqui, eu preciso falar, né? Diz assim, isso aqui é a neurose do Leibniz, querendo fazer a mônada. Quando ele chegou, ele disse que ele fechou a coisa. Mas o campo das representações, das significações, não é sempre dentro da neurose de cada um, né? Pois Então, é. por isso que... Inclusive, ele fala do totem tabu, né? Que seria redublando A própria neurose do Freud também, sim. Então. Não tem como escapar disso, só é possível a partir da extração desse Aí, ponto só da para estrutura. concluir, que uma coisa por isso que eu trouxe naquele prelúdio, a ideia do Agamben, de que o contemporâneo, para se ser contemporâneo, tem que ser anacrônico, no sentido de não coincidir demais, Uhum. porque se você coincide demais, você tem a hipnose e uma colusão aí de linear, e não o presente do presente como um real. E a ideia de que seria a extensão que poderia ensinar a intenção com agir. Sim, Porque é onde eles esquecem essa coisa. exatamente. Porque o trauma é na língua, não é Que na proposição, a extensão vai vir a partir da intenção, né? O texto fala bastante A posição do analista na extensão só pode ser dada a partir da intenção. Exatamente. E assim, me agradecer, que acho que esse cenário de escola é muito importante, né? Assim, que você traz aí tantas questões que valem a gente pensar e escrever, né? A partir da sua pesquisa. Mas eu pensei também no ato de fundação, né? Assim, quando vai falar da escola como esse lugar de refúgio, né? Contra esse mal-estar. Mas eu pensei numa citação que está da Dominique, que está trabalhando no texto assim, da formação, né? Que ela diz da escola de psicanálise é o Santon, né? Com H, que permite o enodamento da tripla procedência da formação contínua do analista, garantindo a sua formação ou antes a sua deformação, né? Permanente, para que os sintomas dos analistas não me façam perder o rumo da sua responsabilidade dos tempos que correm. Né? Exatamente. Então, assim, pensando nessa ideia que você trouxe aí, contemporâneo, que o Oswaldo também trouxe lá no Prelúdio, de que não é ficar debatendo o que está na época, cada um dá a sua opinião, né? Aliás, não é da opinião da gente que se trata, né? É que é o que a gente tem visto aí na Exatamente. e tudo mais. Mas eu também gostei muito da metáfora que você trouxe, dessa questão do parque que você trouxe, muito interessante, mas da ideia das marretadas e do bisturi, né? Uhum. Eu fiquei pensando também, assim, como muito analista trabalha com as marretadas ali, essa ideia do bisturi, e fiquei pensando também na cauterização, né? No sentido
é aquilo que a gente vai cauterizar. Eu lá que eu falo de cortar o frango na junta. Vai cauterizar aquilo ali, né? Depois que se extrai, para também vai dizer que aquilo está ali, né? Para talvez não vá voltar, né? Uhum. E pedir que ela retorne, mas que vai retornar, porque é uma marca que se deixa, né? Sim. Mas que o analista tem que também cauterizar, essa ideia também da amarração, para que isso não fique toda hora esse bisturi também, por mais leve que seja, fique ali só o bisturi. Para que só o alguma bisturi, né? coisa se satisfaça. Tem que ter uma cauterização ali, para que aquilo ali não volte, pelo menos volte de novo. Sim. Uma transformação da angústia, né? Uma satisfação possível para o sujeito do gozo também, porque ninguém vai terminar uma análise também só na privação, né? Assim, não há, não há, não há. Sim. Obrigada a vocês também por terem vindo e pelas questões que colocam. Alguém mais quer colocar? É curioso, né, como os três pais, você fala três pais, né, do imaginário, do simbólico e o do real, como são, digamos assim, como a cultura vem a tanto temático estrutural, é uma forma de ver, pelo menos, como eu estou vendo. Podia se pensar no universo, mas eu estou pensando assim que é estrutural. Que a cultura e a religião vêm tentando dar conta, né, porque equivale justamente à Santíssima Trindade, né? Sim. E quando o cristianismo começa a se Em institucionalizar, nome do Pai, tem do Filho e do tem que Espírito explicar Santo. esses efeitos, né, de alguma forma, né? Dessa coisa. Sim. A gente pode No pensar caso da religião, isso como democracia, né? imaginário, simbólico e real também, né? Uma corrente trabalha isso aí, um texto desse. É? Muito bom. Bem, Legal. Gente, isso abre, como eu estava dizendo, espaço para a gente conversar muitas coisas, né? Pensar muitas coisas. E eu queria retomar, inclusive, uma epígrafe que eu usei no começo desse seminário, que é que o Lacan diz assim: quando se propõe um seminário, não se domina nada que não seja a título de sintoma. Né? Então, quando você prepara um seminário desse, é alguma coisa que concerne ao seu próprio sintoma também que está em jogo ali, da posição de analisante, como o Lacan diz que a gente se coloca, porque tem alguma coisa disso que causa também a quem se propõe, né? Então, isso é uma questão que realmente é muito importante para mim, muito cara para mim, porque toca exatamente dessa relação entre a política e a psicanálise, que é uma coisa que me acompanha desde antes da análise, né? Então, é... então é isso, gente. Esse pessoal que está online quer comentar alguma coisa? Não? Então Eu tá, quero agradecer, Lia. Nossa, excelente, muito bom mesmo. E você vai dar continuidade? Vai, né? a gente tem mais um encontro, Agnes. Primeiro, eu agradeço a presença de vocês. Espero que a gente tenha outras oportunidades de Ah, continuar sim, conversando, com né? certeza. Uhum. E nós vamos ter um último encontro ainda esse ano, que vai ser com a presença da Elines Barros, que está na função AE. Nós estamos Uhum. espremendo a Elines, e a pobre vai ficar destruída no final dessa. Ela não vai querer ouvir falar em trabalho com a gente depois disso, mas porque eu achei que era importante, porque como a gente está falando que se extrai da intenção, que tem a ver com o final da análise, e a função do AE é trabalhar em torno disso, né? Uhum. Então, eu a convidei para ela vir fazer o fechamento com a gente da atividade desse ano. Ixi, É não lembro um rico material para 3 anos de seminário com você, para a Lia. gente trabalhar durante muito tempo mesmo, né? Eu Claro, pretendo, claro. assim, seguir trabalhando com certeza depois desse seminário. Vamos pensar como, mas eu acho que cada um também pode Ah, ver. ótimo. Seria muito É, bom, seria muito bom. eu quero continuar. Amei. Vai ficar Amei também. parabéns, Lila. Aqui, Ô, gente, ó, Lia. dia 8 de novembro, viu? O encontro com a Elines. É As 8 de ressonâncias vão novembro? ficando da sua Sim, fala. e a gente vai retomando, né, e trabalhando, mas eu Ah, agradeço muito a vocês também, as perguntas, né, assim, a interlocução, porque isso eu tenho entendido também, que o seminário só pode avançar na medida em isso. que o Lacan, a gente vê ele em vários momentos dizendo, né, perguntem alguma coisa, diga aí, me ajudem, né, Vocês não Uhum. estão falando não estão falando nada. é tudo tão amarrado, né? Vou falar essa palavra um pouco epistemologicamente pelo Lacan, que de um ponto você distrai consequências em várias frentes. O que você está trazendo também para o debate também atual tem impacto direto sobre a formação do analista. Sim. Sabe? Tem esse desdobramento também importantíssimo. A gente pode dizer que essa é a formação do analista, é como ele vai responder a isso a partir do que ele extrai da própria análise, né? Também possível. O analista isso. isso aí. Tem outro. O que já coloca a gente na discussão do encontro nacional, por isso que o nosso próximo encontro vai demorar um pouquinho, porque agora a gente vai se ver em Maceió,
no Encontro Nacional sobre a Formação do Analista e pensar essas questões lá também, né? Então, a gente se vê por lá. Uhum. Tá bom. Tchau, gente. Muito obrigada. Obrigada, Obrigada. Rebecca. Tchau, Lia. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada, Tchau, Lia, Lia. parabéns. Obrigada. Tchau, tchau.